Como é que faz para colocar um hiperlink dentro de uma imagem? Seria a mesma situação. Então, na verdade, eu vou dar um espaço aqui mais para baixo para poder colocar a imagem. Clico, para inserir a imagem. Ícone para inserir a imagem é representado por essa imagenzinha aqui em amarelo ao lado do flash. Então, tem aqui o hiperlink, tem uma âncora, azulzinha, e ao lado tem uma imagenzinha amarela. Se você deixar o mouse em cima, você vai ver que vai aparecer inserir editar imagem. Então, ao clicar nessa imagenzinha amarela, o sistema vai abrir um pop-up. Dentro desse pop-up que o sistema vai abrir, ele está pedindo para você escolher o multimídia, escolher a imagem. Toda imagem que você utiliza no teu portal, como a gente já falou no treinamento passado, você antes precisa fazer o upload dessa imagem para o seu servidor dentro da Ecopertec. Então, quem não participou aí do treinamento da conferência da semana passada, ela já está disponível no EAD da Ecopertec, no nosso site de ensino à distância. Então, você vê primeiro como colocar a imagem no banco multimídias, para que ao utilizá-la aqui, ela esteja disponível para você. Como é que você vai fazer para encontrar a imagem que você deseja? Essa caixa aqui que abre para a gente, ela tem uma opção de você digitar algum texto e clicar no botão buscar. Então, se você prestar atenção no que eu falei da outra vez e colocar o nome das imagens realmente condizentes com algo que lembre a você, com algo que faça com que você use com mais facilidade. Se for um banner de um determinado cliente, você colocar lá banner, underline, tal cliente. Se for imagem da fachada do cliente, colocar lá fachada, tal cliente. Se você usar palavras coerentes com o conteúdo, vai facilitar para que nesse momento você encontre essa imagem que você quer usar. Imagina o que é você ter aí 100 imagens, 1000 imagens cadastradas, querer usar uma e não lembrar o nome dela. Vai ficar difícil encontrar e utilizá-la. Então essa busca aqui, ela foi desenvolvida para facilitar que você encontre as imagens que deseja usar. Colocando então o nome da imagem, vamos simular aqui que eu quero usar uma imagem da Ecopertec. Eu digito aqui nessa caixa a palavra Ecopertec e clico no botão buscar. Quando eu clicar no botão buscar, ele vai me listar todas as palavras que tem o nome Ecopertec. Então, se eu tivesse lá logo Ecopertec, como exemplo aqui embaixo, ele vai aparecer. Se eu tivesse assim Ecopertec site, também apareceria. Se eu tivesse aí Ecopertec banner, também iria aparecer, porque eu pesquisei pela palavra Ecopertec. Então, quando eu acho a palavra, se eu clicar em cima do nome dela, o sistema abre um pop-up para me mostrar aquela imagem, tá? Se eu clicar no botão direito aqui, que é o botão aplicar, que está aqui ao lado direito da janela, significa que eu quero aplicar essa essa imagem na minha página. Então, ao clicar no botão aplicar, o que é que vai acontecer? O sistema vai abrir uma outra caixa mostrando para você detalhes da imagem, tá? Essa caixa aqui do formatar figura, ela é bastante útil e pode trazer muitos benefícios para o seu site. Benefícios de quê? Benefício, por exemplo, para você ser encontrado com mais facilidade pelo próprio Google ou outros buscadores, O que é que vai acontecer? Você vai ter na parte de URL, você vai ter já a imagem com a URL, tá? da figura do teu servidor. Só um segundo, o Carlos Alberto BH está falando que ele está sem áudio. O áudio parou para todos os cooperados ou foi algo isolado na conexão do Carlos Alberto? Vocês poderiam me ajudar? Ok. Então, Carlos Alberto, está todo mundo ouvindo bem? A gente vai dar continuidade, porque pode ser algum problema lá no áudio do Carlos Alberto, Pode ser aí caixa de som, pode ser internet, pode ser outras variáveis. Vamos continuar então com o nosso treinamento, tendo em vista que 90% dos presentes aí estão ouvindo o áudio perfeitamente. Então a URL, ele já preencheu automaticamente com o endereço da imagem que está no teu servidor. Um pouco mais abaixo da URL, você tem aí a questão do texto alternativo, que é essa caixa que está aqui em branco, um pouco mais abaixo da URL. Esse texto alternativo é justamente para você digitar algum texto sobre a imagem. Então eu estou colocando a logomarca da Ecopertec. Eu chego aqui e falo que é uma logomarca da Ecopertec.
Porque o Google ele consegue ler esse texto alternativo. Outros mecanismos de pesquisas conseguem ler esse texto alternativo e vai ajudar a indexar o teu site dentro do Google, tá? Largura e altura, justamente a largura e a altura da imagem que você está inserindo. E eu aconselho que vocês usem essa ferramenta largura e altura para redimensionar a imagem. Quando você insere uma imagem na página, você pode clicar em cima dela. Ela vai abrir 6 quadradinhos que eu vou mostrar para você daqui a pouco, branco. Você pode clicar e arrastar para diminuir e aumentar. No entanto, você corre o risco de distorcer. Se você alterar largura e altura aqui nessa ferramenta, quando você altera a largura, proporcionalmente ele altera a altura e vice-versa. Isso faz com que a sua imagem não fique distorcida. Você tem a opção um pouco mais abaixo de colocar a borda na imagem se desejar. Você tem a opção de fazer um deslocamento horizontal ou vertical. Você tem aí opções de mexer em várias configurações da imagem. O que é que eu fiz para poder ilustrar para vocês? Eu diminuí a largura da imagem. Então, quando eu diminuir a largura da imagem para 120 pixels, o que é que aconteceu? A imagem reduziu e agora vocês conseguem ver ela completa aí dentro da caixa de visualização. Se ficar pequena, eu posso colocar 200 pixels, posso ir alternando de acordo com a minha necessidade. E aí, quando a imagem estiver aqui do tamanho correto, eu clico no botão OK, significa que eu quero inserir a imagem desse tamanho dentro do meu portal, dentro do meu site, que poderia ser aí na página inicial, poderia ser numa página de categoria, poderia ser em qualquer lugar, tá? Então, inserindo essa imagem, como vocês podem observar, a imagem já está aí no site, tá? No site, mostrando aqui no texto, né? E qual é a ideia agora? É a gente colocar um link nessa imagem, tá certo? Para que, ao clicar nessa imagem, quando o internauta clicar nessa imagem, essa imagem possa gerar alguma ação. Essa ação pode ser ir para uma página externa. Se eu estou divulgando o estabelecimento de alguém, por exemplo, fazendo um guia virtual, e esse estabelecimento tem um site, eu posso configurar a ação de forma que, quando alguém clicar nessa imagem, que poderia ser um banner do estabelecimento, o meu site direcione ele para a página do site daquela empresa, tá? Ou eu posso também fazer com que, ao clicar nessa imagem, que estaria na página inicial, o meu site abra a página da categoria que eu criei para o determinado estabelecimento que seja o meu cliente, tá certo? Então eu posso tanto colocar um link para ir para fora do meu site, como eu também posso colocar um link para a pessoa ir para uma página determinada dentro do meu site. Como é que eu configuro esse hiperlink? Bom, primeiro eu vou marcar a imagem. Quando eu clicar nela, ela mostra os quadradinhos brancos, como eu falei para vocês. E aí eu tenho a opção de formatar figura. Na questão do formatar figura, é justamente você voltar para aquela imagem lá que tinha a largura, a altura da foto, e você poder alterar essas configurações. Ou você pode clicar aqui na mesma caixinha, no mesmo globinho lá do hiperlink, que é justamente o que está selecionado aqui para vocês. Quando a imagem estiver selecionada e você clicar no hiperlink, vai abrir aquela janela do hiperlink. Se a imagem não estiver selecionada, você não vai conseguir colocar um link nela. Então, para colocar um link na imagem, é necessário que você antes faça uma seleção da imagem, tá certo? Então, selecionando a imagem, clicando lá no hiperlink, o que é que vai acontecer? Vai abrir aquela mesma caixa de hiperlink que abriu para você configurar o hiperlink do texto. Então, você tem a opção de colocar o tipo de link, né? Se é um link HTTP, se é um link FTP ou se é um link HTTPS, que protocolo você quer usar, tá? E você tem a opção também de colocar o endereço, que seria aí a URL do link, que é esse campo aqui do lado direito. Então, nesse caso aqui, eu digitei ecopertec.com.br, né, com o www. Então, na verdade, foi www.ecopertec.com.br. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o meu sistema que, quando alguém clicar nessa imagem da logo da Ecopertec, abra o site da Ecopertec dentro da internet. E aí eu tenho aquela opção de ir na aba de destino, que é uma aba que está aqui acima, né, do lado direito dessa aba de informações, e escolher aquela opção. Eu posso selecionar a opção blank, que é a nova aba, para poder abrir em outra aba,
e eu tenho a opção também de colocar nenhuma informação para que ele abra dentro do próprio site, tá? O Jonathan está perguntando como faz para abrir uma categoria e é o nosso próximo passo, Jonathan. Em seguida, assim que eu terminar essa parte do link aqui, eu vou poder explicar para você como que você pega o link da categoria. Porque o que eu expliquei até agora são situações que vocês conhecem, né? A página de destino, como por exemplo Google, como por exemplo Copertec e alguma página de um cliente de vocês. Dentro do próprio site, tá? Eu vou ter que fazer um outro procedimento. Qual que seria esse procedimento? Eu vou clicar, né? Eu vou ter a imagem lá inserida na minha categoria. No caso aqui está sendo inserida na página inicial. E eu vou navegar dentro de um site da cooperativa. Você navega dentro do seu site, por exemplo. Estou mostrando para vocês aqui o Várzea Tem, nesse momento. É um site do Moisés Araújo, nosso sênior aqui de Recife. Um site que está ficando bem bacana. Ele está divulgando bastante aqui no bairro dele. E aí o que é que eu faço? Eu vou em qualquer parte desse site. No caso eu estou simular aqui no site do Moisés. Vou pegar o link de uma subcategoria. Eu tanto posso pegar o link da categoria, como da sub, como de qualquer outro lugar, tá? Vou clicar com o botão direito do mouse em cima do elemento que eu desejo. Então, se vocês observarem aqui a imagem, né, do lado esquerdo, eu cliquei com o mouse justamente em cima dessa subcategoria, chamada aqui Fundação Perrone. Então, quando eu coloquei o mouse é uma seta, quando eu coloco o mouse em cima da subcategoria, ele vai virar uma mão. Eu clico com o botão direito do mouse e escolho a opção copiar link. O que é que eu estou fazendo nesse momento? Nesse momento eu estou copiando o link dessa subcategoria para a minha área de transferência. É como se eu estivesse armazenando ela numa área virtual de meu computador, tá? Esse link eu não vejo ele armazenado, mas podem confiar que o seu navegador, o seu sistema, ele está copiando sim esse link para uma área, ok? É como se você estivesse fazendo um Ctrl+C dessa área do site, tá certo? Na subcategoria ou na categoria. Feito a cópia desse link, você copiando, né, como se tivesse feito um Ctrl+C, o que é que você vai fazer? Você vai voltar lá dentro do seu administrativo, vai clicar na imagem, tá certo? Que você quer colocar o link, vai clicar no globo, que representa o hiperlink, e aí um detalhe agora eu quero mostrar para vocês. Vejam que os dois globos, agora aqui representam links, estão acesos, estão em destaque, né? Antes estava um meio clarinho, o da direita estava meio clarinho, e o da esquerda estava mais realçado, estava colorido. Por que isso? Porque antes eu não tinha um link ainda na imagem, então só aparecia a opção incluir link. No entanto, como no passo anterior eu coloquei um link da Copertec, agora eu tenho duas opções. Eu posso clicar no globo da direita para excluir o link e posso clicar no globo da esquerda para alterar o link. Então, quando eu clicar no globo da esquerda, o que é que vai acontecer? Vai abrir para mim novamente aquela janela pop-up, né, sobre hiperlink. A informação do link da Copertec ainda está aqui preenchido, porque eu já tinha criado e salvado essa informação no passo anterior. E aí o que é que eu faço? Eu simplesmente apago o que está escrito aqui e dou um Ctrl+V. Ou clico com o botão direito em cima dessa caixa e seleciono, né, colar conteúdo. Quando eu botar colar conteúdo, ou simplesmente colar, ou pressionar Ctrl+V, o que é que vai acontecer? O sistema vai pegar aquele link que você copiou de um site e vai colar aqui para você. Está um pouco pequeno, não dá para enxergar, mas aí está escrito varzeatem.com.br/site/ o endereço daquela subcategoria. E aí, quando eu salvar, significa que quando alguém clicar agora nessa imagem, não será mais aberto o site da Copertec, e sim será aberto aquela categoria do site Várzea Tem que eu acabei de copiar, tá certo? Então a forma que vocês têm aí de saber o link de uma categoria ou subcategoria é clicar com o botão direito em cima dela, fazer a cópia dessa informação e vir aqui no local da sua tecnologia e fazer a colagem, né? Colar a informação para que ela passe a funcionar, ok?